Oi, meus amores! Como é que vocês estão, hein? Tudo certo por aí? Eu espero que sim. Hoje eu não vou me alongar na minha tagarelice porque a história é longa, é fantástica, é bizarra. Ela vai deixar vocês pensativos por muitos dias, assim como eu fiquei. Eu fiquei pensando nisso muitos dias. E eu tive uma ideia com essa história. Se vocês gostarem desse vídeo, se tiver muito like, muito comentário, eu vou trazer toda semana pra vocês uma história dessas, inacreditável e comprovada de reencarnação. Combinado? Então vamos lá, já deixa seu like nesse vídeo, deixa um comentário, conta pra mim se você quer vídeos assim, e deixa nem que seja um emoji, gente, só pra me ajudar. Se você puder também ser membro desse canal, vai me ajudar muito, muito, muito. E que Deus lhe retribua multiplicado toda a luz, todo o amor, todo o carinho, toda a ajuda. Enfim, vamos à história. Então, ciganos e ciganas, todos em volta da grande fogueira, porque hoje é dia de história. E essa história começa em um lugar frio, bem frio, numa aldeia bem pequenininha, lá nos Alpes, na Europa. Era uma dessas aldeias antigas que todo mundo conhece todo mundo, lugar pequeno. Um desses tipos de lugares que nos remetem aos contos de fadas, com aquelas casinhas de madeira e floquinhos de neve caindo do céu. Com descendência europeia, a população inteira daquela aldeia tinha a pele branca como a neve que caía do céu, o cabelo loiro e os olhos azuis. O ano era 1790, e um casal daquela aldeia estava muito feliz, porque um novo bebê estava a caminho. E eles já eram pais de 6 filhos, o povo na época não tinha televisão, né? Enfim, o pai era Jacques Champollion, e ele era livreiro da cidade. A mãe era Jeanne François Champollion. E nesse ponto da história eu vou abrir um parêntese para pedir perdão se eu pronunciar as palavras erradas. Gente, eu custo falar o português sem carregar no meu sotaque mineiro, quem dirá falar francês. Mas eu vou tentar e eu vou deixar os nomes escritos para vocês pesquisarem depois e verem que essa história é verdadeira e muito bem documentada. Bom, voltando à história, Jeanne François Champollion era uma linda dona de casa com seu longo cabelo louro, seus olhos azuis como o céu, as mãos delicadas e ágeis que amassavam pão e batiam manteiga como ninguém. E tudo ia certo até os primeiros raios da manhã do fatídico dia de 23 de dezembro de 1790. Jeanne Champollion, que já estava com um barrigão de quase 9 meses, colhia frutas no quintal de casa para fazer uma geleia, quando de repente ela sentiu uma tontura e desmaiou. Os vizinhos viram, né, e já ficaram alvoroçados, correram para ajudar, levaram Jeanne para a cama e trataram de mandar o moleque chamar o marido dela na livraria. Colocaram um lenço com aqueles líquidos no nariz que eles colocavam antigamente para acordar as pessoas do desmaio, sabe? E quando a pobre grávida acordou, gente, quando ela acordou do desmaio, ela estava completamente paralisada. Ela só conseguia mexer os olhos. E os olhos dela exprimiam assim toda a dor que ela estava sentindo, todo o desespero, toda a angústia. Mais que depressa o médico da aldeia foi chamado, é claro. Com lágrima nos olhos, ele desenganou a moça, falou que não tinha nada o que fazer, que ela e o bebê morreriam, que a morte era certa e que só restava esperar. Todo mundo ficou muito triste, é claro, o pai então ficou desesperado. Até que uma vizinha deu a ideia de chamar o curandeiro da floresta para dar uma olhada na moribunda. Mal não ia fazer, né, gente? Jacques, que era o pai, ele não acreditava nessas coisas. Ele era um homem letrado, metido a intelectual, mas na hora do desespero, meu filho, não há ceticismo que permaneça. Assim o curandeiro foi chamado. O que acontece é que não se sabe como, não se sabem quais os métodos foram utilizados. O que se sabe é que o tal velho da floresta conseguiu o que o médico não conseguiu. Ele curou, ele salvou a vida tanto de Jeanne quanto do bebê. E mais, ele ainda fez uma previsão. Ele disse que naquela mesma noite nasceria a criança e disse que no futuro ele viraria um homem e que sua fama e sua história correria o mundo e os tempos. E foi assim que na noite fria de 23 de janeiro de 1790, quando começava uma intensa tempestade de neve lá fora,
sob as mãos de uma velha parteira, no pequeno chalé dos Champollion, aquecido por uma lareira que crepitava, nasceu o pequeno Jean-François Champollion, o 7º filho da família Champollion. Contudo, uma coisa logo chamou a atenção de todo mundo que estava ali presente. E olha que tinha muita gente presente, porque cidade pequena, vocês sabem, né, gente? Vem todo mundo, quando tem um evento assim, vem todo mundo ver. O bebê era moreno, de pele azeitonada, olhos oblíquos, levemente esverdeados, meio puxadinhos, como os olhos dos orientais. No primeiro momento, a desconfiança caiu como uma faca afiada sobre a pobre da Jeanne. As velhas fofoqueiras já começou a pensar besteira, né? Como que um casal ariano, que morava em uma aldeia onde só existiam arianos, poderia ter um filho daquela cor? Só que essa desconfiança, gente, logo foi afastada, porque não tinha jeito, era uma aldeia pequena, afastada. Se algum forasteiro com aquelas feições chegassem por aquelas bandas, todo mundo ia saber. E não tinha aparecido ninguém por ali. Então, depois de muito se falar, decidiram que o menino deveria ser uma aberração da natureza. Simples assim, chegaram a essa conclusão. Assim, pelo menos, Jeanne foi inocentada, né? O tempo foi se passando, o pequeno Jean foi crescendo, e cada vez mais foi ficando evidente sua profunda dificuldade para falar. Aos 10 anos de idade, o menino mal conseguia balbuciar poucas palavras em francês, que era a língua ali da aldeia. Mas como ele era considerado uma aberração da natureza, aquele fato foi considerado normal. Desde pequeno, Jean era chamado ali pelos habitantes da aldeia como o egípcio. Não só por causa das suas feições, mas também porque Jean devotava uma profunda admiração por tudo que se relacionava ao Egito. Todo dia ele corria para a livraria do pai e ficava horas e horas devorando cada página daqueles livros sobre o Egito Antigo. Como ele não sabia ler, o povo achava que ele ficava ali só olhando as figuras. Os dias foram se passando e a situação continuava a mesma. Até que um dia, o filho mais velho do casal Champollion foi visitar os pais. Esse rapaz, ele morava em Paris. A mãe, Jeanne, então fez um pedido ao filho. Falou, filho, leva seu irmão para Paris com você. Eu sei que lá agora eles estão ajudando, eles estão ensinando crianças doentes como ele a se desenvolverem. Porque no íntimo, Jeanne achava que o filho dela fosse surdo. E era o início desse processo de ensinar as crianças especiais a se desenvolverem. Então o irmão concordou e levou o pequeno Jean para Paris. Chegando lá, ele logo providenciou uma governanta e uma professora para cuidar do menino. E esqueceu, seguiu sua vida normalmente. Acontece que, por coincidência do destino, ou não, porque eu sempre digo que não existe coincidência, este filho, o irmão de Jean, o filho mais velho, era professor de linguística na Sorbonne, que é uma renomadíssima faculdade em Paris. E o trabalho dele era justamente traduzir manuscritos do grego. Até que um dia, o rapaz entrou em seu gabinete e encontrou o pequeno Jean lá dentro, em volta ali dos seus papéis. Ele primeiro se assustou, ficou bravo, mas quando ele viu que o menino não estava estragando nada, estava apenas olhando os papéis, ele ficou pensando na ironia. Aquela criança retardada, que não tinha aprendido a ler, nem falar direito ele conseguia, estava ali debruçado em papéis com filosofia grega. E a surpresa do irmão foi ainda maior quando Jean, com a certa dificuldade que ele tinha, mas ele falou assim, sabia que eu sei ler isso aqui? O irmão riu, né? Ah, é mesmo? Você sabe ler? Então lê pra mim. E pro profundo choque do irmão, Jean leu, com profunda facilidade, sem errar uma palavra sequer, com a pronúncia perfeita. O irmão ficou tão admirado que ele passou, desde aquele dia, a levar Jean com ele para a faculdade. Então esse menino, considerado retardado, que não falava francês direito, aos 19 anos ele falava hebraico, aramaico, latim, grego, copta, que é um estágio da língua egípcia clássica e que foi uma língua que foi falada até o século XVII no Egito.
Ele sabia falar sânscrito, línguas consideradas mortas, além de uma quantidade enorme de dialetos semitas, árabes e outros. Mas francês que era bom ele não falava não, falava muito pouco. Nem francês, nem inglês, nem alemão, nem espanhol. Mesmo assim, por suas incríveis habilidades, ele conseguiu também um emprego como professor na Sorbonne. Só que ele só dava as aulas dele em latim ou em grego. E aos 19 anos, o menino retardado, a aberração da natureza, o menino que era chamado jocosamente de o egípcio, se tornou catedrático de idiomas na Sorbonne. Lembra da previsão do curandeiro da floresta? Pois ela se realizou. Jean ficou famoso no mundo inteiro, pois foi ele que traduziu os hieroglifos, que eram as letras antigas escritas pelos egípcios antigos. E ninguém até então tinha conseguido traduzir aquilo ali. Mas Jean conseguiu. E ele não só traduziu, ele recriou a língua egípcia, como era falada na época do Egito. E é graças a ele, Jean-François Champollion, que hoje nós conhecemos a história do Egito Antigo. Mas essa não é a parte mais interessante da história. O maior sonho de Jean era ir para o Egito, pisar naquela terra tão querida por ele. E com 38 anos de idade, ele finalmente teve essa oportunidade de pisar ali naquele solo seco do Egito e ver com os próprios olhos o que ele já conhecia mentalmente. Todos que foram com ele naquela expedição ao Egito foram unânimes em falar que Jean, ele se comportava como um autêntico egípcio. Ele sabia todos os lugares, as vestes típicas do país. Ele tinha pleno conhecimento das línguas. Enfim, era como se ele sempre tivesse vivido ali naquele lugar. Alguns meses depois de finalmente realizar seu sonho, Champollion acabou falecendo. Ele faleceu muito jovem. Bom, o tempo se passou, muitos anos se passaram, o tempo sempre passa. Outras gerações vieram e muitos anos depois, em algumas escavações, encontraram a máscara mortuária de Ramsés II. Ramsés II, ou Grande Ramsés II, foi o terceiro faraó da 19ª dinastia egípcia, uma das dinastias que compõem o Império Novo. Então, quando nessas escavações eles encontraram essa máscara mortuária de Ramsés II, veio aquele choque, porque Ramsés II não era parecido com Jean. Ele era exatamente igual a Jean Champollion. Para quem acredita, para quem conhece a doutrina da reencarnação, essa história ela não causa surpresa. E não é nem difícil interpretar o que aconteceu aqui. É digna de ser aventada a hipótese, ou eu diria que é óbvio, que Jean-François Champollion teria sido, em vida passada, o Ramsés II, que tenha vivido nas terras áridas e misteriosas dos antigos faraós. Que ele tenha sido o faraó, que reencarnou com a sublime e árdua missão de ressuscitar o pensamento da estranha e mística e misteriosa civilização egípcia, permitindo-nos hoje ouvir o eco das vozes dos antigos habitantes do Nilo, gravadas nos hieroglifos. E é isso, gente, essa é a história. Se vocês gostaram dessa história, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo!